Bem-vindos, meus amores, para mais uma aulinha. E pessoal, nossa aulinha hoje é bem mais longa, tá? Essa nem tanto, é a próxima, que é a continuação dessa. Eu parti em 2 slides, tá? Para ficar menos cansativo. E só dando um resumo para vocês, eu sei que ficou grande, eu resumi o máximo que eu consegui, mas era um capítulo inteiro de um livro e eu fiz milagre, tá? E não tinha como eu entrar nesse assunto se eu não tivesse me aprofundado nele, tá, gente? O tema, só pra vocês entenderem, é nutrição e hidratação, tá? E não tinha como eu falar, tipo, de nutrição no idoso, porque a nutrição, ela é um processo que ela é igual para todo mundo, vamos dizer assim. Ela é dividida em 3 classes, que é lactentes, que são as crianças que mamam no peito, criança e adulto. E não tem a nutrição voltada exatamente para o meu idoso. Claro que eu tenho cuidados especiais com o meu idoso, mas não tem essa aula exatamente para o idoso, tá? Então eu tive que englobar o contexto geral. E não tem como eu começar a falar de alimentação, os tipos de alimentação, se eu não explicar para vocês o que é um carboidrato, o que é uma proteína, tá? Então essa primeira aula é mais fisiológica, tá? Eu reduzi algumas coisas delas, eu já tinha gravado vídeo, vou gravar de novo para encurtar um pouco, tá bom? Então bora lá, porque é bastante conteúdo. Minha lousinha já tá até rabiscada, na verdade, mas vocês vão entender isso aqui mais pra frente, tá? Então vamos lá, gente. Começando então a primeira aula, que é de nutrição e hidratação. Então, assim, alimentar é essencial pra vida, né? Acho que não existe ser humano que não se alimente, porque é o que faz a gente se manter vivo, né? É uma necessidade básica. Faz parte da rotina das pessoas, como encontros familiares, sociais, profissionais, científicos, né? E é um item de preocupação, então, extremamente importante, porque quando a gente fala de ser humano, não tem como eu avaliar a saúde dele se eu não avaliar como ele se alimenta, né? Até mesmo porque a gente já falou que muitas doenças vêm por causa da má alimentação, né? Então, para reconhecer que a nutrição tem papel preponderante na vida do ser humano, é necessário conhecer os alimentos e seu desempenho no ciclo da vida, né? Que foi o que eu tinha comentado com vocês, que eu vou tentar explicar agora aos poucos. Então, vamos lá. Os nutrientes são substâncias essenciais presentes nos elementos fundamentais para um bom funcionamento do meu organismo. O alimento, portanto, é a minha principal fonte de nutriente. Eu só tenho nutriente no meu corpo porque eu me alimento, tá? E aí esses nutrientes são subdivididos em outras categorias. Então a primeira delas é o carboidrato. O que é o carboidrato? São compostos orgânicos formados de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? E eles são classificados como monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Você tá falando grego. Basicamente gente. Mas eu vou dar uma melhorada. Então lá, os monossacarídeos são os meus açúcares simples, tá? Então é a glicose, é a frutose, que é o açúcar da minha fruta, tá? É ribose, dexoxirribose. Pessoal, tudo isso são tipos de açúcar, mas vamos dizer que cada parte do meu corpo precisa de um tipo específico, tá? De açúcar. E aí é onde tem essas divisões e diferenças entre um e o outro, tá? Além disso, o que muda de um para o outro é que uns vai ter mais fonte de glicose, outros vai ter menos, um adoçam mais, outros adoçam menos, tá? É mais ou menos isso que eles se diferenciam, tá? E aí, voltando um pouquinho para o que é ribose, que eu sei que vocês não vão entender muito bem, só para vocês entenderem o conceito, assim, ele é utilizado antes da minha atividade física como suplemento para estimular a imediata produção de ATP, que é a produção de energia do meu corpo, tá? Pelas células musculares, permitindo os músculos trabalharem de forma otimizada. Então a ribose, ela é usada lá no meu músculo, antes de eu começar a fazer o exercício físico, tá? É ela que vai me dar energia. Em geral, o carboidrato, ela é a principal fonte de energia do meu corpo, tá? Porque esse carboidrato, ele se transforma em ATP, tá? Que são a energia do corpo. Por isso que a gente briga muito para não ficar fazendo restrição de carboidrato. A gente quer emagrecer, a gente tem que reduzir, mas a gente nunca pode tirar totalmente o carboidrato, tá?
Tem essas doenças não, dietas tipo low carb, que zera o carboidrato ou deixa muito lá embaixo, tem que tomar muito cuidado com isso. A desoxirribose, ela é o açúcar constituinte dos ácidos nucleicos. O que é o ácido nucleico, Pro? É o meu DNA, o meu RNA, tá? E são, então, os componentes essenciais. O sorbitol é o meu glicerol, ele é um açúcar, é o álcool do açúcar, tá? É usado no diabetes mellitus, tá? E tem o xilitose, que ele também é um tipo de álcool extraído do açúcar e ele é menos insulinogênico, tá? Ele gasta menos insulina, tá? Isso foi o que eu falei pra vocês, ó, só muda o que um é mais potente, o outro é menos, então alguns têm mais carboidratos, os outros têm menos, é isso, tá? Oligosacarídeos são os açúcares compostos, tá? Eles são quebrados, gente, por hidrólise. O que é hidrólise? É a decomposição, tá? É a alteração da minha substância quando em contato com a água. E formam monossacarídeos, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver mais pra frente que todo açúcar, ele precisa obrigatoriamente ser transformado em monossacarídeos, que são aqueles açúcares simples, para meu intestino conseguir absorvê-los, tá? Aí eles são divididos em dois subgrupos, né, os oligosacarídeos. Tem os disacarídeos, que são os carboidratos criados quando dois monossacarídeos são unidos, como exemplo a sucarose, que usa uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, tá? Então, por exemplo, juntar a cana-de-açúcar com a beterraba. Então, eu tenho a glicose que vem da cana-de-açúcar e tenho a frutose que vem da minha beterraba. Eu junto os dois, eu formo a sacarose. Eu tenho a lactose, que vem do leite, e tenho a maltose, que é quando eu junto dois alimentos, então, que tenha somente glicose, tá? E aí eu tenho um segundo tipo, que é os trissacarídeos, que são carboidratos da classe de oligosacarídeos, que por hidrólise, né, então pelaquela decomposição na água, originam 3 monossacarídeos. Por exemplo, o triglicerídeo refinose, que origina os monossacarídeos glicose, frutose e galactose, tá? E aí ele cita a série refinose como exemplo. Pessoal, essa parte eu tô falando rápido e não tô explicando muito, porque ela não é o foco da nossa aula, tá? Isso aqui é uma pincelada, porque isso aqui é bioquímica, tá? Então, eu só quero que vocês entendam os tipos que existem, mas eu não quero que vocês entendam como age, tá? Exatamente cada coisa, o que se transforma em que, não precisa disso, tá? Não é o foco. E aí eu tenho, então, a terceira tipo de carboidrato, que são os polissacarídeos, tá? Ele tem um peso molecular elevado e ele é uma grande taxa de fonte de energia. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa aula pra mim? Eu quero que vocês entendam, por exemplo, que o carboidrato ele vai ser dividido em 3 classes, tá? Vão se alterar em quesito quantidade de glicose, quantidade de frutose que vão ter ali o meu corpo. E quero que vocês entendam que ele vai ser quebrado dentro do meu organismo, tá? E preciso que vocês entendam a função dele no meu corpo, que eu vou explicar logo pra frente. Aí eu tenho os glucanos, que são 10 milhares de moléculas de glicose presentes no meu amido, na minha fécula, tá? Cereais, tubérculos e leguminosas. E qual que é a função, então, do carboidrato pra mim? É isso que eu quero que vocês entendam. 50 a 70%, então, é para a formação da minha energia, tá? Aí ele fala que eu encontro de 50 a 70% na dieta humana. Devem ser hidrolisados, né, em monossacarídeos para serem absorvidos no meu intestino, que foi o que a Pro tinha falado. Hidrolisados, então, é que eles são hidrossolúveis, eles são quebrados, tá? Tanto os oligosacarídeos como os polissacarídeos em monossacarídeos para serem absorvidos pelo meu organismo, tá? Ele é fonte de carbono para a síntese de componentes celulares, ele faz o depósito da energia química e elementos estruturais para células e tecidos. Ou seja, o meu carboidrato ele vai fazer a síntese, né, dos componentes celulares e vai pegar a energia e distribuir entre as minhas células e tecidos, tá? É isso o carboidrato.
Deixa eu só consertar um errinho aqui. Síntese. Pronto. Próximo slide. Onde que é feita a digestão desse carboidrato e onde ele fica armazenado, então, a digestão dele vai ter início na boca pela ação da enzima alfa-amilase, tá? Que é um amido de sacarose com lactose. Não precisa se apegar a essa informação, só saber que ele começa na boca a ação dele. Depois ele vai para o intestino delgado, né? Onde vai fazer a amilase pancreática e o amido de maltose, que é aqui que a gente vai ter a absorção, então, para o meu organismo. E depois disso ele faz a distribuição nos tecidos e células, tá? Ele fica armazenado em polímero de glicose, tá? E faz a glicogênese, tá? E vai se armazenar, então, nos meus músculos e fígado, ok? Próximo. Quais são as desvantagens, então, do uso da glicose como a fonte da minha energia? Eu tenho um metabolismo insulino dependente, tá? Então, sempre que eu ingiro muita glicose em excesso, eu tenho um risco de ficar diabética e ficar dependente dessa glicose, tá? Eu vou ter uma tolerância reduzida em situações em que a síntese, disponibilidade e ação da insulina estão diminuídas, tá? Então, eu vou ter mais dificuldade de fazer distribuição para o resto do meu corpo. Isso acontece por causa de traumas e infecções graves. A administração de glicose acima da necessidade basal gera lipogênese e em desnutridos aumenta o quociente respiratório e elevação do gasto metabólico em repouso. Então, aqui, gente, você vê que ele faz uma disfunção metabólica, tá? Ele mexe com o seu metabolismo. E aí, essa alteração vai gerando várias consequências. E aí, para as classe 2 de nutrientes, que são as proteínas. As proteínas são polímero com elevado peso molecular, tá? Composto de nitrogênio, carbono, oxigênio e algumas vezes por enxofre, fósforo, ferro e cobalto. São formados por complexos de aminoácidos e ligações peptídicas. Gente, isso aqui é só a composição, não importa muito, tá? São classificados em proteínas simples, tá? Que apoiam a hidrólise, né? Depois daquela quebra na água, forma aminoácidos, tá? Como, por exemplo, a albumina, globulina. Ou tem a conjugada, que é proteína simples com compostos orgânicos e inorgânicos. Tem as proteínas completas, que todos os aminoácidos essenciais para manter o equilíbrio e o crescimento estão dentro dela, tá? Então, aqui é a albumina, que é a que vem do ovo, a caseína, que vem do leite, tá? A proteína que eu encontro nas carnes, nos peixes, nas aves, tá? Elas são as mais ricas, então é a que vai trazer maior benefício para o meu corpo. Aí eu tenho as proteínas incompletas, que tem a deficiência, então, de algum aminoácido essencial, tá? Por exemplo, quando eu me alimento com grãos e vegetais, eu vou ter sim proteínas naqueles alimentos, mas a quantidade dele é muito baixa para o meu organismo. Então eu vou ter consequências, eu vou ter que comer outra alimentação que regule isso, tá? E qual que é a função da minha proteína? É manter o meu equilíbrio, tá? E permitir o meu crescimento, né? Até a idade, aí geralmente que a gente cresce. E aí vem falando um pouquinho sobre os aminoácidos, que são ácidos orgânicos aminados. São formados por grupamento carboxílico e um amínico ligado por átomo de carbono. Para formar a síntese proteica, que é realizada então pelo meu aminoácido, e a gente vai reforçar isso daqui a pouco, são necessários 20 aminoácidos, tá? E alguns deles são aminoácidos essenciais mesmo para o meu corpo, como a isoleucina, lisina, histidina, que é essencial em crianças, tá? E quais então são as funções do meu aminoácido? Eu acabei de falar. É a síntese da minha proteína. E quando eu falo síntese da minha proteína, é pegar a minha proteína e distribuir para o meu corpo, tá? Ele fala também que a função do aminoácido é fazer a síntese de moléculas que contêm o nitrogênio. Ele carrega o nitrogênio para todos os tecidos do meu corpo, tá? Aliás, para todos os tecidos do meu fígado. E pega também tudo que tá no meu fígado, que tem que sair dali, e que é molécula de nitrogênio, né?
e leva para as outras partes do corpo. Ele vai fazendo todo o transporte de nitrogênio no meu corpo. Onde que fica a digestão e onde é o armazenamento, então, dos meus aminoácidos? A digestão começa no estômago, tá? Através, então, da absorção da minha proteína. Ele fica armazenamento. Na verdade, ele não é armazenado, tá? Ele é distribuído para todos os tecidos e órgãos. Então, ele pega a minha proteína e leva para todos os tecidos do meu corpo. Com o metabolismo proteico, como aliás o metabolismo envolve vários órgãos, a gente pode citar alguns órgãos aqui que ele consegue alcançar, que é o intestino delgado, fígado, rim e músculo, tá? Qualquer comprometimento, então, da introdução de proteínas no meu corpo, eu vou perder aminoácidos, tá? E como consequência, eu vou ter, então, a vulnerabilidade dos meus tecidos, tá? Então, eu vou expor eles a mais riscos. A solução ideal de aminoácidos para nutrição parenteral, ela não é disponível, tá? Então, é como se eu pegasse apenas alguns aminoácidos, eu não consigo repor todos com a minha dieta parenteral. E a gente vai falar um pouco mais dela pra frente, tá? Porque nem todos os meus aminoácidos, eles vão ser hidrossolúveis, eles vão se dissolver, né, com a água. Assim, os aminoácidos são classificados como não essenciais e podem estar sendo necessários, né? Então, eu tenho ali o meu indivíduo que não está recebendo o aminoácido pela dieta parenteral, ele não se alimenta de outra forma, tá? E aí, mesmo os aminoácidos que são considerados indispensáveis, fica em pendência, tá? Eu tenho que achar outro meio de conseguir repô-los, porque senão eu vou gerar consequências para o meu corpo. E uma delas é o que eu acabei de falar, eu não vou conseguir fazer a síntese proteica, porque tudo tem que estar em equilíbrio o tempo inteiro. E aí, falando um pouco sobre os meus lipídios, tá? Lipídio, gente, sempre que vocês ouvirem falar isso, é gordura, tá? Eles são estéreis de ácidos graxos. Os ácidos graxos são as minhas gorduras, tá? Com álcool. Por exemplo, o glicerol, formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. A denominação de ácidos graxos é de acordo com as ligações carbônicas, que era o desenho que eu apaguei na lousa. Gente, isso aqui não é tão essencial para vocês, mas é só para vocês entenderem uma coisa. Quando eu quero ligar um carbono, por exemplo, num nitrogênio, eu nem sei se isso é possível, tô citando um exemplo, tá? Aqui é um C e um N, tá, gente? Essa ligação pode ser simples e aí eu represento com uma setinha só, ou ela pode ser uma ligação dupla, que é quando eu tenho dois pauzinhos. Vocês já devem ter visto isso, mais ou menos. Deixa eu até apagar aqui para ver se eu consigo fazer melhor rapidinho para vocês. Eu vou desenhar basicamente algum desenho assim, ó, que vocês devem ter visto. Isso aqui ligando com isso aqui faz duas ligações aqui faz uma ligação, aqui faz duas, tá? É tipo uns ciclinhos com uma ou duas setinhas. Isso são as minhas ligações, tá? E aí, eu só tô representando isso para dizer para vocês que então os ácidos graxos, eles podem ser de duas formas. Eles são considerados insaturados quando eu tenho uma ligação ou mais ligações duplas. Então, quando eu tenho uma ligação com dois pauzinhos, eu tenho uma ligação insaturada, tá? Eu tenho uma gordura insaturada. E quando eu tenho uma ligação apenas com um pauzinho, a gente fala que é uma gordura saturada, tá? Que ali fala aqui como ausência de duplas ligações. Então, traduzindo, insaturada, dois pauzinhos, saturada, um pauzinho. A classificação é feita em função do meu carbono terminal e da cadeia ômica, tá? Do tamanho da cadeia e da função orgânica. Cara, isso aqui, quando ele fala de cadeia, é sobre as ligações, tá? Que isso que eu tô mostrando pra vocês. É que às vezes a ligação forma essas bolinhas, aí liga mais em outra bolinha e vai ligando uma coisa na outra. Ele tá falando basicamente que depende disso, tá? Pra determinar a classificação.
Porém, né, depois disso, a gente vai à classificação em si. E aí a principal são os ácidos graxos essenciais, que é o AGE, que acho que muitos de vocês já ouviram falar. O que é meu AGE, então? Ele é como eu acabei de falar, ele é um ácido graxo essencial para o meu corpo. Eu não posso ficar sem AGE, tá? Só um minuto, gente. É por causa do barulho da motocicleta do meu primo que eu vou catar ele qualquer hora dessa na rua, gente, porque é insuportável. Mas enfim, o meu AGE, eu encontro ele no óleo de açafrão, na minha soja, no meu milho, tá? Leite, carne, tudo em baixa concentração, que seria o ideal pro meu corpo, tá? E essencial. Aí eu tenho os triglicéridos de cadeia curta, que é o TCC. Ele está presente na manteiga, na fermentação, fibras vegetais, tá? Aí eu tenho os triglicéridos em cadeia média, que é o TCM, presente no coco, no babaçu, amêndoa, leite em baixa concentração, tá? Eu tenho os triglicéridos de cadeia longa, que é o TCL, que estão presentes nas gorduras de animais, manteiga de cacau, no próprio cacau, tá? Aí eu tenho os meus ácidos graxos monoinsaturados, que estão presentes no azeite de oliva, óleo de amendoim, canola, açafrão. E eu tenho alimentos que possuem ambos, tanto a gordura saturada quanto a gordura insaturada, tá? E ambos vão ser sintetizados no meu organismo a partir das proteínas de carboidrato vindos da dieta. Então, como é que eu consigo o meu lipídio? Eu consigo o meu lipídio através do meu carboidrato, tá? Agora, se ele vai ser insaturado, não insaturado, é feito através da classificação dessas ligações, tá? E o importante é fazer um equilíbrio comendo esses alimentos diariamente, tá? De forma não exagerada, para que eu possa manter tudo em ordem no meu organismo. E quais então são as funções, né, desses ácidos graxos, desses lipídios no meu corpo? Ele é a principal fonte calórica, tá? E além disso, é ele que faz o transporte das vitaminas lipossolúveis para o meu corpo. Ele fica... a digestão e armazenamento, vocês sempre vê eu bugando, porque eu sempre penso em falar eles ficam armazenados, tá? Mas eu preciso falar primeiro onde eles fazem a digestão. A digestão é feita no intestino delgado, tá? E ele fica armazenado no meu tecido adiposo, que é o tecido de gordura do meu corpo, tá? Ele fica lá como gordura saturada, mono ou poliinsaturada. Aí depende do alimento que eu consumir, tá? A utilização dos meus triglicerídeos na terapia nutricional artificial, e quando eu falo isso é a minha dieta interal, minha dieta parenteral, tá? Relaciona-se com a concentração calórica por grama de gordura infundida. Então, para mim inserir isso, eu tenho que fazer todos uns cálculos para saber o que o meu corpo está precisando, quanto o corpo está precisando, de acordo com o peso da pessoa, tá? Com a provisão de ácidos graxos essenciais, então eu preciso de todos eles no meu corpo, como substratos de poupança proteica, na manutenção da integridade da mucosa intestinal e na modulação do meu sistema imune. Então, aqui o que ele quer dizer, gente? Que quando eu tenho tudo isso em equilíbrio, eu vou estar com um sistema imune mais reforçado, além de proteger a minha mucosa intestinal, tá? É por isso que é tão essencial eu ter todos eles. É como se fosse a função dele, tá? Vitaminas. É um composto orgânico essencial para a manutenção de um metabolismo normal que são encontrados nos alimentos, tá? A classificação são os lipossolúveis, tá? As vitaminas lipossolúveis são aquelas que são solúveis na minha gordura, tá? No meu lipídio. E as hidrossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em água, tá? Por exemplo, as vitaminas do complexo B, por exemplo, vitamina C, tá? Qual que é a função das minhas vitaminas? Manter o meu metabolismo normal com as funções específicas, tá? Então, é ela que faz o equilíbrio de tudo. As vitaminas participam do meu metabolismo, né? Dos meus distúrbios intestinais, aliás, os distúrbios intestinais, síndrome de má absorção, desnutrição crônica, alcoolismo, uso de determinadas drogas vão comprometer, então, a absorção das minhas vitaminas, tá? Com isso, eu vou ter, desencadear várias manifestações de deficiência, tá? E além disso,
é importante lembrar que até o excesso delas pode me fazer mal, tá? Então aqui, gente, eu não citei quais alterações vai acontecer, porque aí depende de qual vitamina tá em falta no meu corpo, tá? Por exemplo, vitamina D, ela dificulta a memória, ela causa perda de memória, ela causa queda de cabelo, enfim, tem vários, tá? Por isso que eu não citei, né, específico cada uma delas. Mas vamos lá, continuando. Minerais, eletrólitos, micronutrientes, elementos ultratraços, né, que é o flúor, cobalto e outros. Eles são vitais para o bom funcionamento do meu organismo, tá? E os minerais são as substâncias inorgânicas que participam da composição dos meus líquidos corporais e formação óssea. Então é graças a essa equipe de coisas aí que eu consigo, né, manter os líquidos corpóreos tudo em dia e consigo então ter a formação óssea, tá? É o conjunto de todos esses nutrientes que eu vou classificar agora para vocês e falar exemplos deles, tá? Então a classificação A, os meus eletrólitos. O que são os meus eletrólitos, né? É, por exemplo, o potássio, o sódio, tá? Meu cloro. E até existe dentro do nosso corpo um negócio chamado bomba potássio e sódica, né? Uma bomba... nossa, esqueci o nome da bomba. Bomba proteica, se eu não me engano, tá? Mas eu vou lembrar daqui a pouco e falo pra vocês. Quando o indivíduo tem diarreia, gente, a gente perde muito eletrólito, tá? O que acontece? A gente perde potássio e sódio. E se o ser humano perder todo o potássio, todo o sódio do corpo dele, tem então a disfunção, né, que eu te falei nessa bomba, né, que vai ocasionar um choque no nosso corpo. Então a gente pode levar a óbito, tá? Por isso que é super importante a gente tratar a diarreia. E é uma coisa que ninguém leva a sério. A e B, macronutrientes ou minerais. É o cálcio, é o fósforo, o magnésio, o enxofre, tá? Então aqui do cálcio a gente pode citar, por exemplo, fortalecimento ósseo, tá? Entre outras coisas. Eu não vou ficar citando tudo pra vocês. Micronutrientes essenciais ou elementos, né, traços, que é a letra C aqui. É o ferro, é o zinco, o cobre, iodo, cromo, selênio, manganês, entre outras substâncias. E eu tenho os elementos ultratraços, que é o meu flúor, meu cobalto, o sílico, o vanádio, o estânio, tá? E aqui eu posso até citar para vocês o exemplo do flúor, que é para cuidar dos nossos dentes. E quais são as funções, então, que eu falei para vocês aqui fora, né, os líquidos corporais e formação óssea? Os reguladores eles são reguladores de metabolismo enzimático, então é eles que vão fazer o controle enzimático do meu corpo. Eles vão manter então o equilíbrio ácido básico, né? A irritabilidade nervosa e muscular. Então o equilíbrio ácido básico é feito pelo potássio e sódio nessa bomba proteica que eu falei pra vocês, tá? A irritabilidade nervosa e muscular, como eu já tinha falado para vocês, né? Os meus músculos para se movimentar precisam de nutrientes, então entra aqui. Pressão osmótica, facilitam a transferência do composto pelas membranas celulares e compõem tecidos orgânicos, tá? Além de funções sinergéticas entre si, pois o excesso ou deficiência de um vai interferir então no metabolismo do outro, tá? Não vou ficar descrevendo porque, como eu falei pra vocês, é coisa bioquímica. Gente, eu tô incomodada porque tem uma linha aqui em mim, desculpa. Mas, enfim, o mais importante é vocês saberem que a falta de um vai sempre acarretar em problemas e danos do outro, tá? São usados em terapia nutricional de acordo com as necessidades, né? E controles farmacológicos. Então, geralmente, quando eu vou repor algum deles, eu vou repor o específico, eu não vou repor todos, né? Porque o excesso também pode me prejudicar. Aí a água é um composto de hidrogênio e oxigênio, né? O famoso H2O. Representa 70% da massa livre de gordura, tá? Sendo que 55% encontra-se no meio intracelular e 45% no meio extracelular. Só um minutinho.